Veja como você pode aprender a desenhar animes do zero. Eu sou o Bruno Lima e hoje eu vou mostrar alguns caminhos para você tirar de vez essa insegurança de pegar um lápis, um papel e se sentir um pouquinho mais orgulhoso na hora de fazer os seus desenhos. Falando de desenhar animes, assim, a pergunta que mais fazem é: nossa, mas qualquer pessoa pode aprender a desenhar animes? A resposta é simples: sim. Pode. Eu vou te mostrar como ter desenhos esteticamente mais bonitos, a começar, você vai começar a ser mais elogiado, talvez ser aquele aluno que todo mundo presta atenção na sala porque tá desenhando. O negócio é você entender o que tá fazendo, não ser uma impressora. A ideia daqui é basicamente fazer você não gastar muito tempo, ir direto ao ponto, passar coisas que me ajudaram, coisas que eu demorei anos para aprender, condensados e mastigados aqui para vocês. Eu, como professor, já tive muitos alunos e o método que eu passo aqui é muito efetivo, porque, para ser bem sincero, a maioria das coisas que a gente vê sobre como desenhar animes não é tanto assim. Tanto nos cursos quanto em revistinhas que a gente acha em banca de jornal, como desenhar anime, é uma coisa muito engessada. Eu acho que engessada é a palavra. Eles vão te ensinar a fazer um desenho? Vão. Você vai aprender a fazer um personagem em uma posição. Agora, e se você quisesse mudar o braço dele? Você ia conseguir? Não, porque eles não ensinam isso, eles não ensinam a base. Se eu falar pra você fazer um cavalo ciborgue ou sei lá, um Naruto em cima de um guaxinim, você vai conseguir? Se você seguir essas revistinhas, não. Agora, se você entender como desenhar, aí sim. Pode ser até meio injusto falando assim, porque se você vê um desenho meu, você vai falar o quê? Você nasceu com o dom, mas não é bem assim, tá? Tem muito estudo envolvido, muitos anos de prática. Olha só que interessante, se você vê esse desenho de algum artista aí, você acha que essa pessoa tem futuro? Que vai trabalhar com desenho e tudo mais? Né? E esse desenho aqui, o que você acha? Será que essa pessoa já tá mais encaminhada e tudo mais? Então, ambos são desenhos meus. Fui eu que desenhei isso e eu falo com muito orgulho, porque o negócio é prática. Quando eu comecei a desenhar, eu queria as mesmas coisas que você. Fazer uma coisa que eu achasse bacana, que eu curtisse, mas a realidade é que não era muito assim, ainda mais porque eu não tive nenhum professor. Então eu fui aprendendo meio sem saber, tudo muito vago, muito nebuloso. Até que depois eu comecei a fazer uma coisa um pouco diferente. Em vez de ficar, matutando e meu Deus, eu não tô conseguindo fazer isso, eu não tô conseguindo fazer aquilo, eu parei, limpei isso total da minha mente e comecei a fazer um jeito novo. Eu comecei a desenhar sem me criticar muito, tentar ver onde é que eu tava errando, onde é que eu poderia melhorar e fazia um desenho, acabava, partia para outro. Eu não ficava horas e horas arrumando um desenho só, sabe? E antes que os desenhos demoravam horas para fazer, eles começaram a ficar cada vez mais rápidos. E eu vi que o segredo é o que? É o treino constante. E claro, o caminho certo. Não adianta você treinar igual um maluco sem saber o que tá fazendo. E isso foi a virada que me deu de querer começar a ensinar as pessoas. Mostrar pra elas que você tem que treinar, mas você tem formas de treinar. Então vamos ver como é que você vai fazer pra começar a desenhar do zero, fazer aqueles personagens que você tanto ama? Bom, vamos lá então colocar a mão na massa, tá? Eu não vou fazer personagem, não vou fazer objetos, eu quero mostrar o jeito certo de ver, tá? A maioria das pessoas, quando vai começar a desenhar, elas parecem uma impressora, né? Então elas querem fazer, por exemplo, o Freeza aqui, né? O que elas fazem? Elas tentam copiar sem entender aquilo que está acontecendo. Só tenta copiar. E quando você não tem uma percepção boa o suficiente, ou um treino bom o suficiente, você não vai conseguir mais nem ferrando copiar aquilo que você está querendo. Desse modo impressora, né? Não é assim que funciona, tá? Isso aqui seria mais um segundo passo. O que eu quero mostrar para vocês é o quê? Olha só, aqui tá o segredo do desenho, hein? Pelo menos um dos, tá? Vocês têm que começar a analisar aquilo que vocês querem ver, pensando nas formas geométricas. Olha que interessante. Tirei um pouquinho a opacidade quando fui imprimir a folha. Para quê? Para mostrar para vocês que eu poderia vir loucamente aqui, ó, e já começar a desenhar os detalhes, tá vendo? Mas não é legal, não é isso que a gente quer fazer. Primeiro de tudo é a forma. Então tá, se a gente fosse desconstruir e pensar em formas geométricas, o que isso aqui seria? Claro que não seria um quadrado gigante, né? Um cilindro gigante. Não,
é composto por várias formas. Como assim, Bruno? Não tô entendendo. Olha só. O braço, por exemplo. A gente pode pensar no quê? Num cilindro, igual um boneco de madeira. Então olha só que interessante. A gente começa a compor o nosso personagem ou aquilo, qualquer coisa que você quiser na verdade, por formas geométricas. Eu fiz até uma linha tracejada, né? Um tracejadinho aqui, tá? Nas partes que ficam para trás, certo? Por exemplo, o tronco. Como é que eu pensaria, ó? Tem essa parte de baixo, né? O tracejado aqui para trás, ó, a parte de cima, certo? Vou unir uma coisa na outra. Olha só, opa, criamos uma forma geométrica aqui, tá? É engraçado como é super comum a gente ver nas articulações a galera colocando esferas, né? Vamos lá, a perna, por exemplo, o que poderia ser? Uma esfera? Não, claro que não, né? Um cilindro, olha só, certo? Puxei aqui, ó, tracejadinho onde eu não vejo. Aqui a mesma coisa. Tá vendo que interessante? É uma coisa que eu não costumo ver todo mundo explicando. Por isso que eu tô aqui para ajudar vocês a não desenhar o Freeza, mas a desenhar qualquer coisa. Olha só como a gente já pensou em formas geométricas. Se eu quiser fazer aqui a articulação, olha só. A articulação, depois eu posso pensar na perna de baixo. É claro que aqui eu tô fazendo por cima, mas é para vocês conseguirem ter uma visão muito melhor do que eu tô querendo passar. E qual que é a vantagem disso daqui, né? A vantagem é que se eu quiser fazer essa perna diferente dessa estatueta que eu peguei, é muito mais fácil. Por quê? Eu não preciso pensar em todos os detalhes loucamente, não. Eu penso no básico. Então assim, ó, essa perna, ó, tá meio curvada, certo? Se eu quiser fazer ela reta, o que eu tenho que fazer? Opa, eu pensar nas formas básicas. Olha só, certo? Cilindro, esfera, cilindro. Muito mais fácil do que eu quiser, né? Do que se eu quisesse, por exemplo, pensar, vou fazer aqui mais pra cima, né? Na parte dos músculos, olha só. Vem aqui, quadríceps, tal. Cara, não, tá? Então, depois que você pensou na forma, a gente consegue sim começar a colocar alguns detalhes, mas para um segundo plano, tá? Super simples de entender isso daqui. Então vamos ver como é que você vai fazer para começar a desenhar do zero, fazer aqueles personagens que você tanto ama. E para que você comece a desenhar animes, eu dividi aqui em 3 partes para ficar mais fácil. A fase 1, os padrões. A fase 2, o treino consistente. E a fase 3, a simplificação. Fase 1, os padrões do anime. Eu acho que a coisa mais importante é você entender que, independente do gênero, do que você está desenhando, existe uma base, uma estrutura que se repete em qualquer desenho. Isso é importante porque se não existisse essa estrutura base, cenas como essa não seriam possíveis. Nessa imagem você vê um estúdio profissional de anime e se não tivesse um padrão, os mangakas cada um ia fazer de um jeito e não ia dar muito certo, e não é bem assim que funciona lá. Pode ter certeza que além do Akira Toriyama existem muitas outras pessoas que desenham Goku nos dias atuais, da mesma forma que aqui no Brasil não existe só o Maurício de Souza que faz as tirinhas da Turma da Mônica, é uma equipe muito maior. Fase 2, o treino consistente, que é tão importante quanto a fase anterior. Ter um caminho simplificado de treino deixa tudo mais divertido. Isso acaba não ficando cansativo e não deixa você enjoado. Mas é claro que isso vai depender diretamente da sua vontade de fazer desenhos realmente notáveis. Se você quer, você vai conseguir. Continua aqui comigo. A fase 3 é a simplificação e foi a partir dessa fase que eu comecei a fazer os meus desenhos mais bonitos e até encontrei o meu estilo ali. Aprender a desenhar ou melhorar o seu desenho só é possível porque existe um esquema
esquema que realmente funciona para começar os seus desenhos, para você simplificar eles também. Você pegar qualquer passo a passo e tentar seguir eles é um pouquinho complicado, né? Porque tem muito conteúdo na internet, mas é tudo muito desorganizado. Então às vezes você pode começar por um conteúdo que você teria que ver lá pra frente. Você tem que saber onde você quer chegar, você tem que ver o resultado final, mas não só pensar nele, você tem que pensar no caminho, na estrutura. Se você, que nem eu, é um fã de anime e quer aprender a desenhar do zero agora, você não tem que perder tempo tentando desenhar sem saber muito por onde começar. Para ser um excelente desenhista de animes, você tem que saber por onde começar, seguir alguns passos que não vão te fazer se frustrar. O que eu falei aqui foi só uma pincelada desse método que eu uso para conseguir desenhar os personagens que eu gosto e mais, a desenhar bem. Se você quiser a minha ajuda para te ensinar a desenhar, vem cá que eu vou te mostrar o que a gente tem que fazer. O que eu vou te mostrar aqui é o Desenhando Animes, e é um método diferente de tudo que você já viu, porque eu vou te ensinar a desenhar todos os personagens que você gosta, não desenhando um por um, mas ensinando os conceitos de como desenhar cada um deles. Você vai entender como simplificar qualquer desenho, até mesmo os avançados, melhorar o seu traçado e, acima de tudo, entender como você faz para expandir um pouquinho mais a sua visão do mundo que te cerca. Que bonito isso, né? Mas é verdade, é verdade. Se você quer olhar para o papel e ver que finalmente você conseguiu fazer um desenho agradável, parou de fazer aqueles desenhos desproporcionais, né? Aquelas coisas meio bugadas, e não quer mais ficar preso em fazer um personagem só em uma posição, esse treinamento aqui é para você. Em 30 dias ou menos, dependendo do quanto você se esforçar, você vai melhorar essas suas habilidades nos pontos que eu falei. Clica aqui no botão abaixo e receba ainda hoje o seu acesso a esse curso, a esse treinamento maravilhoso que é o Desenhando Animes. Vejo vocês lá, hein? Valeu!